Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná, um bate-papo com pastores sobre assuntos ligados à vida cristã, ministério e teologia, de forma bíblica e sem aquela formalidade toda. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Pastores de Chinelo. Que alegria estar aqui com você. A gente vai ter um tempo muito bacana com o tema aí, uma pauta quente. E a gente espera muito que a gente consiga levantar algumas polêmicas na nossa conversa hoje, mas ao mesmo tempo provocar você a reflexão e um olhar bíblico, né? E pastoral sobre a temática do homeschooling, né? Antes de a gente introduzir um pouquinho o assunto, eu sou o Thiago Vercelino e é um privilégio para mim poder estar com vocês aqui. E quem mais está aqui com a gente hoje no episódio? Sou o Juninho, estamos aqui, Igreja Batista no Jardim Itamaraty, mano. E é nóis, vamos conversar sobre esse assunto aí, espero que a gente possa se aproximar mais de Jesus e ao mesmo tempo dos nossos filhos. Fala pessoal, tudo bem? Marcelo Brasolim, São José dos Campos. E mais uma vez aí, trocando ideia sobre um tema relevante demais e que eu curto muito, que eu tenho aprendido, tenho lido sobre. Eu espero que seja útil para vocês. Para a gente falar um pouquinho de homeschooling, acho que um pano de fundo de como a nossa sociedade tem abordado esse tema, eu acho que é bem importante, né? Por que falar de homeschooling num podcast de pastores cristão? Eu acho que envolve muito porque homeschooling, embora não seja exclusiva, mas é uma prática muito bem vista e encarada num ambiente cristão, né? Num ambiente de uma cultura evangélica, protestante, onde se vê um valor alto na formação dos filhos, na formação e o caráter moral dos filhos principalmente. Por isso surgiu, obviamente, a história do homeschooling. A gente pode ouvir aí um pouquinho, algumas pinceladas com o Juninho e com o Marcelão principalmente, mas a gente tem encaminhado muito para uma discussão, principalmente que envolve política, né? Essa questão da proibição do homeschooling, pode, não pode, quem tem o direito de criar os filhos, como criar os filhos, é eu que mando, é o Estado que manda, é o governo que manda, é o presidente que manda, quem é que pode fornecer a solução para essa questão. E a gente tem trazido para muito essa conversa polarizada para dentro do assunto do homeschooling, não mais numa tentativa de entender as práticas, os pontos positivos, os pontos negativos, as realidades onde é possível se viver e se ter homeschooling, as realidades onde isso não seria tão possível assim, não seria aconselhável, para uma discussão pura e simples do é certo, é errado, pode ou não pode. Eu sou mais crente que você porque minha família faz homeschooling, eu sou mais crente do que você porque minha família não faz homeschooling, e acabou virando uma guerra de retóricas, diria que quase que ditatorial, né? Querendo impor sobre o outro uma visão sobre o assunto. E já queria, desde o primeiro minuto do nosso tempo aqui juntos, te dizer que essa não é o objetivo de nós estarmos aqui hoje. A gente quer conversar sobre homeschooling, mas tentando mostrar para você pontos positivos, pontos negativos, realidades onde é positivo, realidades onde é negativo, e tentar trazer implicações para que a gente consiga diminuir um pouco a temperatura da discussão para de fato querer o melhor para os nossos filhos, né? Querer o melhor para as crianças e a educação cristã deles. Mas para a gente começar, eu acho que seria muito importante a gente começar falando sobre o que é o homeschooling de fato,
né? Para que a gente tente desconstruir aquela ideia do tipo, homeschooling é aonde eu tranco os meus filhos em casa e eu mesmo ensino tudo para eles e daí eles não precisam se contaminar com o mundo e as coisas que estão lá fora. Não é, homeschooling não é isso. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Marcelão, Juninho, o que é o homeschooling? Fala, mano. Então, em primeiro lugar, o homeschooling não é como você diz, uma prática, né? É uma modalidade de ensino. E ela também já é uma modalidade antiga. Muitas vezes as pessoas começaram a escutar agora, né? Ou não tem tanto contato, mas já é algo que já vem sido praticado há muitos anos, né? Já faz décadas aí, até em alguns países como Estados Unidos, Portugal, Chile, França, Canadá, Itália. Nesses países já é regulamentado, ou seja, já está tudo certinho por lá. E no Brasil vem ganhando espaço. A gente já tem algumas cidades aí, no Paraná, Distrito Federal, Vitória, aqui pertinho de casa, no dia 1º de dezembro, Taubaté, o homeschooling vai ser regulamentado. Então, o homeschooling é uma modalidade, né, de ensino. Eu acho que a ideia de homeschooling também é dar a opção da primazia dos pais no ensino e educação dos filhos também. Então, não só ter a educação formal, dada pelo governo como o único meio de educação, mas também dar uma condição formal de ensino para os filhos, dada pelos próprios pais, através de um cronograma, um calendário estipulado, preparado para que os filhos sejam desenvolvidos nessa área, em todas as áreas, né? Desenvolvimento intelectual, desenvolvimento de beleza, de justiça e por todos os aspectos e esferas da vida humana, né? Então acho que é devolver um pouco dessa primazia aos próprios pais. Agora, se é uma modalidade de ensino e o objetivo do homeschooling é educar a criança, é educar o adolescente, é desenvolver a área, enfim, aquilo tudo que a educação desenvolve, né? A área acadêmica, social, física e tudo mais. Por que então a gente encontra essa restrição ou essa resistência em relação à implantação do homeschooling e tratar como sendo simplesmente mais uma possibilidade e cada um escolha aquilo que quer fazer? Como que vocês veem o lado que tem lutado contra? Por que você acha que vocês acham que existe essa luta contra? Uma das coisas que muitas pessoas falam é que o homeschooling ele não permite a socialização das crianças. Ou seja, essa criança ela não vai aprender, né, a se portar, a se comportar no meio da sociedade. Ela vai ficar excluída. E que não é uma verdade. Né? Eu creio que o homeschooling, ele, diferente disso, ele promove, porque você tem mais tempo. Você acaba ganhando tempo e podendo frequentar lugares, né? E, enfim, eu acho que isso é uma das coisas que pega aí pro pessoal que é contra o homeschooling. Acho que uma questão assim também importante se pensar assim, eu querendo enxergar com bons olhos, tá? Querendo enxergar assim com boas intenções, um cuidado social com todas as crianças, né? Então a lei vai falar lá do dever, do direito, né, de toda criança ter de aprender ou de ter um ambiente de estudo. Então eu tendo a olhar com bons olhos e falar assim, é um cuidado social com as crianças para que haja o desenvolvimento de todas elas e que todas tenham o mesmo direito de crescer, né, de ter acesso ao conhecimento. Então eu tendo a olhar por esse aspecto romântico, né, e bonito de vida, achar que de alguma maneira a nossa sociedade de fato está se importando com a educação das crianças ao ponto de protegê-las e instruí-las. Então, se a gente fosse parar para pensar em crianças que estão em situação mais vulnerável, né, risco de vida, os pais
trabalhando 24 horas, 7 dias por semana, então abandonadas, vivendo na rua, ou, sei lá, qualquer outra situação parecida, entregue, por exemplo, sei lá, ao tráfico, ou coisa parecida. Então, pensando nessas crianças, eu acho que, olhando de uma maneira romântica, o governo ele estaria preocupado em dar a elas condições de desenvolvimento nessa área, em especial de conhecimento para as crianças. Isso é o que eu quero ver romanticamente, mas é o que eu não vejo realmente. Agora, a gente pode até conversar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Eu acho que a principal questão que se coloca diante disso, por que ser contra ao homeschooling, é porque existe uma necessidade de regulamentação sobre a educação dada para todas as pessoas e um controle específico no sentido do conteúdo que está sendo dado. Então existe essa necessidade. E o homeschooling, de alguma maneira, ele foge desse controle ou desse acesso que é disponibilizado. Então precisa se criar uma regulamentação para algo que estará fora da alçada do governo ou de tudo aquilo que eles entendem como necessários para a criança. Então aí surge essa resistência, né? Eu entendo que partiria por esse aspecto. Aí existem vários argumentos, como a socialização que está falando, a pluralidade de pessoas, de relacionamentos que numa família necessariamente não teria. Então existem alguns argumentos que vão ser dados para isso. A especialidade dos professores, nenhum pai tem condições de dar todo o ensino sobre determinadas matérias. Não é uma enciclopédia ambulante, então não vai conseguir fornecer tudo que precisa para que a criança se desenvolva intelectualmente em determinadas áreas. Então esses argumentos todos existem. A questão é, será que o homeschooling não oferece tudo isso? Será que o homeschooling ele não tem condições de ser uma opção de educação dos filhos? Então eu acho que essa discussão ela precisa ser mais fomentada e ela precisa ser mais esclarecida. Mas eu partiria do pressuposto leigo de que essa é a grande discussão, né? E de uma visão romântica também, né? Que essa seria a grande discussão. Não necessariamente o que de fato acontece. E é muito do que acontece é falta de conhecimento mesmo, né? O pessoal não conhece o homeschooling, né? Esse ensino domiciliar, e aí acaba se apegando a coisas que não procedem, né? Que não são verdades. Eu acho que a fala do Juninho sobre essa questão do romântico ou não romântico, eu acho que a gente pode fazer um parênteses aqui, que é a questão de a gente vincular decisões governamentais a nichos específicos de tomadas de decisão. A uma figura presidencial ou a uma figura de direita-esquerda, né, uma opção política. Mas eu acho que uma coisa que vale a pena a gente reforçar é que, principalmente num país como o Brasil, que se esforça, né, não conseguindo algumas vezes, mas se esforça por desenvolver um sistema democrático de direito, a gente acaba tendo o privilégio de colocar muita gente envolvida no processo de decisão. Então, existem pessoas com má índole ao tomar uma decisão sobre, por exemplo, a idade em que a educação se torna obrigatória, né? Há um tempo no Brasil, a idade mínima era 7 anos, então antes dos 7 anos não existia uma necessidade obrigatória do ensino formal nas escolas. Em 2013, né, o Marcelão compartilhou 2013, né, Marcelão? 2013, o Brasil mudou isso para 4 anos, né? Então a gente pode questionar a tomada de decisão, mas o legal é entender que existe uma esfera bem grande dessa tomada de decisão. Existem secretários, existem ministérios, existem vários âmbitos da sociedade ao tomar essa decisão. Então, sim, talvez em algum momento essa decisão possa ter vindo com uma má índole, mas também dentro desse processo tinham pessoas com boas intenções ao tomar essas decisões. E assim vai ser em todos os aspectos, né? Vamos brincar aqui sobre pintar a igreja. Alguém pode decidir pintar a igreja de uma certa cor?
porque é a mais bonita. Só que alguma pessoa pode também decidir pintar a igreja de uma mesma cor porque ela queria mostrar que é ela que mandava. No final, a parede foi pintada de branca. Uma decidiu pintar de branco porque era mais bonita. A outra decidiu pintar de branco porque ela queria mostrar que ela era que mandava. Então, no final, a parede ficou branca, mas duas pessoas com índoles diferentes tentaram tomar essa decisão. Então, eu acho que processos educacionais no Brasil, a gente tem essa tranquilidade de dizer que várias pessoas participam desse processo. Então, sim, a gente pode olhar como uma regulamentação educacional no país, como olhar positivamente para as crianças, né? Cuidar da vulnerabilidade social delas, né? Em algum momento possa existir uma má influência nisso? Pode. Mas a gente pode olhar, é um cuidado, né? A gente não consegue encontrar no Brasil uma unicidade de ambientes sociais que preserve condições iguais de todo mundo ter acesso à educação. E vai ter família que precisa de uma regulamentação governamental, porque senão ela não vai cumprir o privilégio que aquela criança tem de ter acesso à educação. Mas existem vários outros ambientes no país que têm famílias responsáveis que podem e têm condições de fornecer a educação, mesmo que não fosse obrigado em nenhum ano da vida essa criança estar na escola. Então são muitas questões, por isso que a gente tem que tomar decisões envolvendo um todo. E eu acho que pega bem na discussão do homeschooling, porque eu acho que a decisão não tem que ser baseada na obrigatoriedade ou não de ir para a escola. Mas se é um direito da criança ter ensino, vamos regulamentar esse direito da criança a ter o ensino. Agora, pode ser para o homeschooling, mas pode ser pela escola. Eu acho Sim, que... a questão, Thiago, é que hoje a opção que é dada é você, obrigatoriamente, tem que fornecer educação para o seu filho. O artigo 1634 vai dizer que compete aos pais decidirem ou dirigir a maneira como ele vai ser melhor educado, né? Só que a única opção que a gente tem hoje é ou escola pública ou escola particular. Quem não tem dinheiro para colocar escola particular, ou é escola pública ou escola pública. E não é em todo lugar, na verdade em pouquíssimos lugares, a escola pública ela vai ser um ensino que de fato abrange e atinge a necessidade de cada criança como indivíduo. Então, nesse aspecto, quando a gente fala sobre a importância de obter a regulamentação para o homeschooling, é que haja a possibilidade do pai escolher não só entre escola particular e escola pública, ou, na maioria das vezes, quando não se tem dinheiro, maioria das vezes, quando não se tem dinheiro para escola particular, só ter escola pública, ter a opção de homeschooling. Mas tem gente que está em situação vulnerável, não tem dinheiro nem para comprar roupa. A opção existe. Não está sendo tirada a opção de poder educar seu filho através do ensino domiciliar. Entendeu? Ninguém melhor do que o pai da criança para saber a necessidade dela. Depende, Exato. Né, Marcelão? Depende. Depende. Ninguém melhor do que o pai num ambiente cristão, de um pai responsável, maduro Sim. e que entende o processo de criação. Né? Não, eu entendo a sua fala. A lei... Eu entendo, o espírito da lei... Eu entendo a sua fala, mas tem crianças que precisam ter direitos garantidos porque o pai... E se o pai não for um responsável? Mas é por isso que precisa ter regulamentação, Thiago. Exato, mas é isso que a gente está falando. Essa ideia da regulamentação, entendeu? A opção tem que ser dada. E é dever, aí eu entendo, aí é dever do governo fornecer os meios para que seja regulamentado e uma criança não seja colocada, por exemplo, em abandono intelectual. O que o ensino domiciliar não é. O ensino domiciliar, na verdade, é um interesse intenso, direto, de cuidado e educação do filho que é exercido. Entende? Então essa questão ela bate muito na tecla. Vou até abrir espaço pro Marcelão falar aqui, porque o Marcelão tentou falar algumas vezes, a gente meio que interrompeu. Mas o ensino domiciliar, ele é uma maneira direta de educação, de instrução dos filhos, de educação mesmo.
ele não é um abandono intelectual. Um abandono intelectual é você não fornecer educação alguma, ou fornecer uma educação mínima para o desenvolvimento da criança. O homeschooling, ele é um conteúdo programado, ele é um conteúdo com calendário, ele é um conteúdo com acompanhamento para o ensino intencional, para o ensino da criança. E se a gente fosse, por exemplo, tem um exemplo aqui, foi em 2021, não lembro quando foi, mas uma menina que fez homeschooling, Elisa de Oliveira Flemer, ela passou na USP fazendo homeschooling. E ela foi proibida de entrar na USP, obviamente, né, por causa do calendário, do programa programático e tudo mais, e ela conseguiu, mano, bolsa de estudos fora do país, mano. Fora do país, por causa do ensino. Então, assim, o homeschooling, ele é uma opção de ensino que precisa existir. Só que, claro, cara, precisa de regulamentação para que esses pais que você está falando, que não exercem esse cuidado com os filhos, não sejam estes que falam assim, não vou mandar para a escola. E aí fica em casa com o filho, falando ou para vender bala no farol, ou batendo e abusando do filho em casa. Então precisa haver regulamentação, sim, sem dúvida. Só que o homeschooling precisa ser uma opção, né? Fala aí, Marcelão. Não, é só complementando mesmo. O espírito da lei é boa, é sobre o abandono intelectual, né? Mas desde que não haja esse abandono intelectual, eu quero ter a opção, né, de escolher uma modalidade que eu, como pai responsável dos meus filhos, acho que eles vão crescer mais, aprender mais, socializar mais, partindo até das minhas convicções cristãs, né, que não tem como você desassociar ensino com religião, né, o laço que cria em família, assim, os ganhos, né, são enormes. Agora, é claro que não é para todo mundo, tem gente que não tem condições, dependendo da estrutura da casa, uma mãe solteira tem que trabalhar, a gente entende tudo isso, né? Então, o Estado, como o Juninho disse, ele tem o dever, né, de fornecer o estudo, mas eu sou responsável, eu quero ter a liberdade de escolha para usar ou não, assim como um transporte. O Estado ele tem o dever de fornecer o transporte, mas se eu quiser ir andando, eu vou andando. Se eu achar que vai ser melhor para minha saúde, enfim, eu vou me socializar melhor com as pessoas do bairro. É só um exemplo, né, de como a gente pode ter essa opção, entendendo o nosso contexto, se vai ser melhor ou não. Mas, de novo, não é para todo mundo. O que você não pode é ficar parado. Você tem que ir até algum lugar. Você pode ir a pé ou de busão, né? Mas o que não poderia... A regulamentação vai passar por aí, né? Uma criança não pode ficar sem educação. Ainda que seja através do homeschooling domiciliar, ainda que seja através de uma educação dentro de uma escola, mas ela não pode ficar sem. Por isso que a regulamentação ela é extremamente importante. E a discussão de o que é certo e o que é errado, ela sobre fazer ou não fazer homeschooling, né? Ela vem com danos sobre isso. Porque é bem provável que nesses 23 minutos que nós estamos conversando agora, pessoas já estão levantando a bandeirinha em algum dos lados. Do tipo, quem tá defendendo o homeschooling é quem tá certo e quem não tá defendendo o homeschooling é quem tá errado. Sem ter a capacidade de, nesses 23 minutos, entender que, por enquanto, nós não estamos defendendo uma coisa ou outra. Nós estamos defendendo a possibilidade da existência. E não como uma regra para ser aplicada, né, em sua totalidade, dizendo que um é melhor que o outro. E um exemplo disso, Thiago, lá nos Estados Unidos, muitas pessoas começaram a pesar, né, sobre outras famílias, tendo como homeschooling o caminho de Deus, a vontade de Deus, né? E muitas igrejas racharam por conta disso, né? Quem faz homeschooling está certo, quem não faz está errado. Isso pode acontecer de forma contrária, né? Quem não faz está certo. É o que você disse, né? Não tem o certo e errado. A convicção diante de Deus, dessa família, de que você vai cuidar dos seus filhos, né? Você vai prover o ensino, você vai fazer aquilo que vai ser o melhor para ele diante de Deus. É isso que a gente crê, né? Então,
como que a gente escolhe, né? Eu acho que é importante a gente dizer isso, né? Se vai fazer, se não vai fazer, a nossa vida, né, pautada na palavra, né? Então eu tenho que tentar entender o que Deus quer de mim como pai, né? E o ensino dos meus filhos, o criar os meus filhos, né? O quão importante isso é, né? O que eu vou abrir mão, né, de coisas que são menos importantes para realmente dar ênfase nessa questão que na minha cabeça é muito claro, né? É uma das prioridades da minha vida aí como pai, como cristão, né? Independente do status social, né? Eu creio que não precisa ser o 880. Às vezes as pessoas falam, puxa, mas a sua esposa, puxa, mas a fulana tal, puxa, mas não sei quem. A questão é, a gente pode aprender, né? Se a pessoa entende que é algo bom, ela pode crescer nesse sentido. E tem gente que realmente não consegue e vai cuidar dos filhos de outras formas, vai colocar numa escola onde ele entende que, ali ele vai estar sendo cuidado, né? Vai ensinar em casa, o tempo de lazer que esse pai tinha não vai ter mais, porque, o que estão ensinando na escola eu preciso vir em casa e pregar verdades para o meu filho. Então é muito da convicção, da responsabilidade de pai. Agora eu estou falando de uma perspectiva de um pai cristão, né? Agora sim, o que eu achei legal que você tocou aí, o Marcelão, é o seguinte, mano. Essa responsabilidade dos pais mesmo. Porque quando a gente fala sobre meio cristão, né, a gente vai ter sempre esse risco de cair nos radicais, né, nos extremos. Então, se você não fizer homeschooling, você não está sendo bíblico, você está se desviando da verdade. Esse é o jeito certo que Deus criou as coisas. Aí abre o texto bíblico lá, e o pai criava o filho nos caminhos do Senhor. Então, tá vendo? A educação tem que ser só do pai, ponto, acabou. E, mano, esquece de todo o contexto, de toda a vida, de toda a cultura que a gente está vivendo hoje, que de alguma maneira traz abismos assim para as nossas decisões naquele tempo e no tempo de hoje. Não estou falando que a verdade mudou, estou falando que o contexto é muito difícil e a palavra de Deus ela precisa ser aplicada de maneira última, sempre é a base para tudo. No entanto, existem situações em que não dá para ser preto no branco, né? Tem que ser um negócio direcionado pela graça de Deus de fato. Aí o que eu fico pensando que aí sim é um princípio inegociável é o papel do pai na vida dos filhos. Cara, o papel do pai na vida dos filhos, eu tô falando pai, mãe e pai, né? Os pais. Na vida dos filhos é primordial, cara. É essencial. E hoje em dia o que a gente vê muitas vezes é mãe falando assim, olha, eu não tenho esse lado materno, eu não consigo ficar o dia com meu filho, mas eu consigo trabalhar o dia inteiro. E por isso eu coloco o filho na escola. Eu consigo, mesmo tendo a opção de ficar em casa, eu prefiro trabalhar fora porque eu me sinto mais realizado do que estando em casa com os meus filhos. Isso já é uma inversão de valores. Isso, na verdade, já é um problema do nosso coração. E isso que muitas vezes nos preocupa, porque o papel de pais ele vai sendo deixado de lado. A função, a prioridade, ela vai sendo deixada de lado. E hoje, esse é um discurso muito real, onde ao invés de eu gastar tempo com meu filho tendo a condição, eu prefiro estar gastando minha vida servindo, trabalhando, um chefe, uma empresa, uma causa, do que estar com meu filho. Então, isso se perde muito, cara, se perde muito. E isso é um discurso que é grande, assim, muitas pessoas falam isso. Eu não tenho paciência de ficar com os meus filhos, mas eu tenho paciência para aguentar o meu chefe falando que eu devo fazer e não fazer, mesmo sendo contrário aos meus princípios, por exemplo. Então, e a gente não está falando só da parte acadêmica, a gente está falando dos princípios bíblicos também, né? Você ensinar o seu filho a caminhar com Deus. Então a gente está falando de um princípio que é a presença do pai na vida dos filhos, e o homeschooling, ensino domiciliar, é uma dessas opções, uma dessas possibilidades. E assim, tem famílias que os dois trabalham tendo condições de um poder estar em casa com o filho. Tem famílias em que existe a mãe solteira ou o pai solteiro e por isso não pode estar fazendo não pode fazer, né, o ensino domiciliar com os filhos em casa. E existem aqueles, mano,
que mesmo sem dinheiro e optando por ter uma vida ainda mais simples, um só trabalha e o outro fica em casa. E eu conheço pessoas assim. Conheço pessoas muito, muito simples, nesse sentido, que decidem ficar optar pela educação dos filhos. E é isso, cara. Então, a opção precisa existir, né? E eu quero só trazer um dado aqui importante. Na OCDE, né, 80% dos países que estão vinculados a ela tem regulamentação sobre o homeschooling. O homeschooling é permitido. Então a gente tem aí, o Marcelão falou dos Estados Unidos, mas tem Portugal, tem vários outros países que regulamentam sobre o homeschooling, né? Por que o Brasil não pode regulamentar sobre isso? É um país muito grande, tem uma desigualdade social muito grande, mas ainda assim, eu creio que seja dever do governo regulamentar para que haja essa opção e haja esse cuidado com o indivíduo, que é a criança nesse sentido. E tem uma pergunta que as pessoas fazem, né? E aí depois, estudou em casa e como que entra numa faculdade, como que faz vestibular, né? Tem uma prova que se chama ENSEJA, que é um exame nacional que emite um certificado, né, de competências, né? Ele faz essa prova e passando, né, concluindo essa prova aí, o camarada ele está apto para prestar um vestibular. Isso é importante também. Eu acho que é um ponto pacífico na nossa conversa, essa questão da regulamentação, né? O direito e o privilégio de. Né? A gente entende que as leis foram rígidas durante um bom tempo por uma preocupação possivelmente idônea da relação à educação das crianças, mas ao mesmo tempo a gente quer advogar a questão da liberdade, da decisão dos pais, não de educar ou não, mas de como educar, né? E que de alguma forma existam leis que protejam as crianças ainda assim, quando os seus responsáveis não as quiserem proteger, mas fato é que essa regulamentação é um ponto muito pacífico para nós três, né? Agora, uma coisa que vem muito forte para mim por exemplo, se alguém ligasse o podcast só durante a fala do Júnior, né? Sobre essa questão da primazia dos pais sobre os filhos, né? O criar os filhos, a responsabilidade que nós temos, e agora estamos aqui no podcast cristão, né? Nós como pais cristãos queremos educar nossos filhos, ensinar a criança no caminho que deve andar, falar de Cristo para elas, do amor de Jesus, da maneira santa de viver, de desenvolver o cristianismo e tudo mais. E daí o Júnior usou o exemplo do ficar em casa, né? Da necessidade de ficar em casa, do escolher ficar em casa, do poder ou não poder, e quando poder escolher ficar em casa. Mas aí eu queria fazer uma provocação aqui, porque da mesma maneira como a gente quer o privilégio de escolher o método da educação, e ele pode ser eficaz em ambos os métodos, o método domiciliar e o método na escola, acho que a mesma coisa a gente deveria encarar com relação à formação cristã dos nossos filhos, né? Eu não acho e eu não devo normatizar isso aonde pais que têm tempo para ficar em casa com os filhos vão ser criados mais biblicamente do que pais que não têm condições de ter os filhos, de ter tempo com os filhos dentro de casa. Ele pode ter mais trabalho, ele pode ter mais dificuldade, ele talvez vai ter que ser mais intencional nesse cuidado, mas eu acho que isso não é determinante no futuro cristão dessa criança e desse adolescente. Então, é óbvio, inclusive aqui em casa nós temos essa escolha, né? Estou falando inclusive de algo que eu vivo, né? Eu e a Andriele, nós temos essa possibilidade de manejarmos o nosso tempo em casa. Então, é sempre pouco provável os dois estarem ao mesmo tempo com responsabilidades formais de trabalho.
Então, em algum momento eu tô em casa com as crianças, em algum momento a Andriele tá em casa com as crianças, a gente vai alternando o trabalho, embora a Cecília já vá pra escola à tarde, né? Mas não acho que, pelo fato de nós sermos uma família que talvez tivéssemos que ficar o dia inteiro fora de casa, que eu teria piores resultados na criação bíblica dos meus filhos. E isso eu reforço. Eu reforço, principalmente com essa questão da metodologia, entendeu? Para que a gente não simplesmente formate algo e fale assim, não, então se você quer ter filhos crentes de verdade, e assim, ó, independente de homeschooling, tá, gente? Vamos supor que nem estivéssemos falando de homeschooling, mas estivéssemos falando que, tipo, o certo é sempre as crianças terem tempo com os pais em casa e um dos dois abrir mão de trabalhar, e se você não faz isso, abra mão do seu dinheiro, deixa de ser... Porque pensa, olha a carga negativa e legalista que a gente acaba impondo sobre os pais. Do tipo assim, se vocês dois trabalham, é porque vocês são mesquinhos, materialistas, consumistas e querem dinheiro e tudo mais, vocês deveriam abrir mão disso, ganhar menos para um dos dois ter tempo de ficar em casa com seus filhos? Acho que não é isso que a gente quer dizer. Mas a avaliação contrária, ela é necessária também. Assim, não é obrigatório, mas a avaliação contrária, ela é necessária também. No sentido de que, por que eu não vou optar por ter mais tempo com meu filho? Uhum. Ela é uma realidade. Porque hoje se perdeu isso. Não tem como a gente falar que não se perdeu. Alguém desejar estar no trabalho mais tempo do que estar com o filho não é natural. Ah, não sim, e com certeza, entendi. Principalmente quando existe essa fala, Júnior, formal que você disse, né? Essa fala, não é formal, essa fala explícita, né? Do tipo assim, eu não tenho paciência com meu filho. Exato. Né? Aí, isso daí sim, isso aí é horripilante, entendeu? Horripilante. É aqueles casos, né? Do tipo, o pai e a mãe, né? Passam os dias trabalhando e quando tem a oportunidade de estar com os filhos, escolhe uma saída depois do trabalho para curtir com amigos, porque na verdade os filhos estão na casa da avó, né? Ou podem ficar até um pouquinho mais tarde na escola, né? É muito interessante. Outro exemplo pessoal aqui. Ô, mano, você falou que é horripilante não ter paciência com os filhos. Eu não tenho paciência com os meus filhos, velho. Só Jesus, cara. Mas em alguns... exemplo é não querer estar com o filho porque não tem paciência com ele. E aí a gente entra no mesmo padrão nesse sentido assim. A gente precisa da graça de Deus para poder criar nossos filhos da maneira que eles devem ser criados. Porque caso contrário, nenhum de nós vai conseguir. O fato é que nós negligenciamos essa responsabilidade e deixamos de depender dessa graça de Deus para poder instruir nossos filhos no tempo que Deus nos proporciona para que isso aconteça. E ao invés de fazer isso, nós optamos por não ter esse tempo com os nossos filhos. Nós optamos por qualquer outra coisa, né? Nós optamos por deixá-lo, por exemplo... Aqui eu estou dando exemplos claros, a gente teria que ter muito mais tempo de conversa. Mas eu opto por deixar meu filho mexendo no celular ao invés de gastar um tempo com ele brincando de lutinha, ou de jogar um futebolzinho ou bolinha de gude na areia, entendeu? No parque do lado da minha casa, na rua da minha frente, no meu bairro. Então, esse tipo de coisa, ele precisa ser reavaliado, porque o que nós temos perdido é essa necessidade que, inclusive, Deus nos instrui acerca de termos com os nossos filhos esse tempo de instrução em todas as áreas da vida. Aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço. E quando eu não tenho paciência de poder mostrar para o meu filho que eu sou tão pecador quanto, e preciso do perdão dele, assim como eu preciso da graça de Deus para poder ser um pai que de fato cuida dele da maneira que ele deve ser cuidado. Então, tudo isso envolve esse aspecto espiritual, né? Mas a gente está saindo até um pouquinho do homeschooling, mas essa é a ideia, né? É isso que eu ia falar. Eu falei, vamos tentar ser agora um pouquinho mais prático, tá? E tentar fazer de uma maneira bacana alguns prós e contras. Vamos começar sobre talvez o principal, né? Que seja a sociabilização. O homeschooling, teoricamente, a criança ela fica muito mais tempo com a família, mas ela tem
comparado a uma criança que vai à escola, ela tem uma rede social menor. Não significa que ela é menos social, mas ela tem uma rede social, né, menor. Tem uma tendência a ter essa rede social menor. Vamos falar um pouquinho disso. Por que o não adepto do homeschooling tanto critica a sociabilização da criança? E como o homeschooling se defende dessa não sociabilização da criança? Tiago, isso aí vai depender muito do contexto, né? Tem aqueles camaradas que moram numa fazenda, fazem homeschooling e, ficam lá, fechados, né? Agora, eu vejo aqui em São José está crescendo muito. Eu vejo essas famílias homeschooling, elas vão para a igreja. A modalidade, uma das modalidades, que é o Classical Conversation, eles têm pais que ensinam algumas matérias, eles têm aulas presenciais, eles se reúnem em parques para tocar instrumentos, para fazer esportes, eles fazem feira de ciências, eles fazem recital. Ou seja, da mesma forma como o ensino é intencional, essa sociabilização também, né? E você acaba ganhando mais tempo com os seus filhos para poder, por exemplo, uma aula de biologia onde o professor vai escrever na lousa lá, né, sei lá, vai falar sobre os bichos e tal, e você pode pegar o seu filho num zoológico, juntar, né, uma galerinha, uma comunidade homeschooling, vamos aprender hoje sobre os animais no zoológico, né? Então você tem essa liberdade, né, de fazer, até de ensinar de formas diferentes. Mas o legal é isso, né? Você vê que uma criança que está ali na escola, muitas vezes ela está... É um depósito, é uma prisão ali. Você acha que ela está fazendo muitos amigos? Eu olho assim, puxa, eu conto nas mãos os amigos que eu fiz na escola, amigos mesmo, né? A gente acha que, ali vai ser o lugar essencial, onde ela vai sociabilizar, ela vai fazer um monte de amigos, e não é uma realidade. Não é verdade. Outra coisa importante também sobre a escola é que ela vai passar conteúdo, né? E é o conteúdo e ponto, acabou. A socialização que tanto fala na escola, às vezes a criança está sentada nas carteiras ali, algumas estão sofrendo bullying, outras estão sendo menosprezadas, outras estão juntando-se com um grupinho extremamente que é danoso para a formação moral da criança. Então, assim, existem N fatores. E existe o grupo legal, o grupo bom, o grupo que está aprendendo a lidar com a diversidade. Mas, sim, existem N fatores nesse sentido. E a família, ela não pode ser excluída de uma socialização saudável. Na verdade, a família, ela é a formação inicial de um cidadão que vai de fato melhorar o país, vai melhorar a sociedade. A família, esse tempo da família eu acho muito legal do homeschooling, né? Criar esses laços familiares é muito bacana. Exato. E aí a gente deu exemplo da igreja, mas tem exemplo de várias outras coisas. O parque que vai na rua, o vizinho, a gente tem atividade aqui, por exemplo, na nossa igreja, que as crianças todas se juntam e vão pro piscinão, que a gente chama aqui, né? Que são as quadras do bairro, e a gente faz um monte de esporte junto ali o tempo todo, vai pro parque público da nossa cidade aqui, do nosso bairro também, anda no meio faz trilha, tem o parquinho de areia. Então, eu tô falando da nossa comunidade aqui no nosso Campo Limpo, onde a gente mora. Tem os adultos como exemplo, né? Os velhos, os jovens juntos. Então, socialização... É muito legal. E escola, por exemplo, a gente pode falar que a escola pública do nosso país, ela é muito defasada. A gente pode falar isso. A gente não precisa ter medo ou vergonha de falar isso. A gente precisa lutar muito para que a nossa educação pública seja boa, né? Quantos terminam o colegial sabendo mais do que o verbo to be em inglês, por exemplo, na escola pública? Não, eu estudei escola pública. É verdade, tem tudo isso, né? É que eu saí faz tempo, né? Mas tem isso. Então, assim, que matérias você lembra, né? Do que você aprendeu no ensino básico da escola? Então, tudo isso interfere nesse aspecto. E a educação no homeschooling é uma educação que ela visa essa educação individual, inclusive, mais completa nesse sentido. E a gente poderia falar sobre as diferenças, por exemplo, de estudos também, né, de conteúdo. A gente está lidando com uma escola
ou com uma sociedade que ela é muito mais idealista. Ela quer dar sentido a tudo aquilo que ela vê no mundo. E querendo ou não, a educação clássica, ou a educação fornecida pelo homeschooling, ela é muito mais realista. Eu olho e eu busco o sentido que já existe em toda a criação, em toda a natureza, em tudo que existe. Isso muda muito a maneira como é formada a minha cosmovisão de mundo. Então, se eu não quero, por exemplo, como uma opção de homeschooling, se eu não quero, por exemplo, que o meu filho seja instruído com uma visão idealista, mas sim realista, eu vou ter que optar, em especial, por uma educação clássica, e geralmente vai ser a educação domiciliar. A única alternativa que eu veria, que é um sonho, se alguém quiser caminhar com a gente na Igreja Batista de Itamaraty nesse sentido, é fazer fazer uma escola, por exemplo, que seja 50% de alunos pagantes para poder amparar 50% de alunos do próprio bairro que não têm condições de pagar uma escola, com um ensino diferente daquilo que é estabelecido pela educação moderna nesse sentido, né? Então, são opções, né? E a socialização ela pode acontecer de várias maneiras nesses aspectos todos, mas a educação em especial ela tem um ganho muito grande nesse sentido. O que não descarta é a possibilidade da compensação desses valores por famílias que não têm condições ou não querem fazer o homeschooling, né? Então, ao mesmo tempo que a gente pode ver esse desejo de conquistar algumas coisas que, de fato, não tem nem como negar, que, a não ser através do homeschooling, seja muito difícil de alcançar, né? Por causa da influência, da metodologia da escola normal. Ao mesmo tempo também a gente pode olhar para o ganho do enfrentar essas realidades, essas circunstâncias, né? Obviamente, desde que com uma família igualmente responsável, né? A mesma responsabilidade da família do homeschooling para conseguir dar um ensino de qualidade é a mesma responsabilidade do familiar que diz no sentido de, então tá, já que ela vai ter contato com essas coisas, então como enfrentar essas coisas? Como dialogar com essas realidades, né? A sociabilização negativa do bullying em versus a sociabilização positiva do não bullying, mas ao mesmo tempo a possibilidade de instruir e ensinar, olha, quando está sofrendo um bullying, o que podemos fazer? Como reagir a isso? Como enfrentar essa circunstância adversa? Então a gente pode, de novo, vou em vários momentos aqui parecer o advogado do diabo, mas para reforçar talvez aquilo que a gente tentou estabelecer no começo do podcast, a possibilidade dos métodos, né? É um método. A gente tem um alvo como cristão, e esse alvo como cristão, ele precisa ser igual entre ambos os pais e as famílias. A formação para se tornar parecido com Jesus dos nossos filhos, né? Pode ser mais fácil no homeschooling, pode ser mais difícil no homeschooling, pode ser mais fácil na escola, pode ser mais difícil na escola, no ensino normal, né? Então, fala, Marcelão. Uma coisa que eu vejo também é que às vezes a gente quer que a criança aprenda, né? Até como crente, eu falo assim, pô, meu filho tem que ser luz, eu não quero fechar ele numa bolha, eu quero que ele aprenda a lidar em todas as situações, que ele cresça. Só que a gente espera uma maturidade numa idade ainda que ele está em construção. E aí, na esperança de que ele acabe evangelizando, né, na verdade ele está sendo evangelizado. Então nós temos que ter essa preocupação também, né? Em qual contexto que eu vou inserir o meu filho, sendo que ele ainda não tem maturidade nenhuma, né? Ele está aprendendo. Então essa fase da criança, né, ainda para adolescência, a gente tem que colocar algumas barreiras, alguns muros, né? A gente não quer que ele fique para frentex demais, né? Mas também não quer que fique não sei lidar com nada. E aí, de novo, né? Cada família vai ter uma dinâmica diferente, mas a gente tem que... A gente conhece os nossos filhos, né? A questão que eu acho legal não é ser super protetor, mas de alguma maneira ainda ter controle sobre a proteção que a gente pode fornecer por enquanto, né? Enquanto estão debaixo dos nossos cuidados de alguma maneira. A decisão do homeschooling, ela é uma decisão da família, e a gente precisa lembrar disso, né?
Então não é uma decisão que, sei lá, a esposa chega em casa e fala assim, a partir de hoje é educação domiciliar e acabou. Não, é uma decisão dos dois, porque os dois vão ter que andar juntos nesse propósito. Não é um negócio que dá para fazer assim, sozinho de qualquer maneira. Não, é um negócio que exige um esforço familiar, né? De alguma maneira. De amparo, de rede de apoio e várias outras coisas. Mas assim, vou dar um exemplo da minha filha, né? Minha filha, ela estuda. Presente de Deus, a gente não tem dinheiro para colocar ela em escola particular, mas teve uma pessoa que decidiu pagar esse ano para nossa filha a escola que ela está estudando, né? Ela estuda na escola adventista. E aí, cara, ela começou a chegar um tempo meio triste em casa, sabe? Começou a chegar triste em casa e tal, a gente meio que não estava entendendo, começou a conversar, né? A gente sempre pergunta, né? Mas a gente começou a perguntar, por que você tá desse jeito, tá acontecendo? E ela começou a falar de uma amiguinha, de uma menina da escola, né, amiga, né? Mas que judiava dela, mano. Judiava. Às vezes ela tava andando, dava tapa na cabeça dela. O ápice, assim, a gente sempre conversando com ela, né? Falei assim, olha, vamos orar, vamos pedir para Deus para que você consiga brilhar a luz de Jesus para essa menina, não bate nela, não devolve do mesmo jeito, né? Mas se precisar ajuda, pedir ajuda do professor, de alguém lá, peça. E a gente começou a instruir de várias maneiras, né? Seja firme, muitas vezes a gente falou, seja firme, não deixa que ela se imponha sobre você. Fale que você não quer isso. Mostre que você também tem autoridade sobre isso. E a gente começou a conversar e a lidar, né, com essa questão. Mas um dos grandes pontos, assim, que pegou pesado pra gente, essa menina, mano, sem noção, minha filha, né, ela tava brincando com as amigas no relato que a gente tava conversando e tudo mais. A menina, do nada, assim, na aula de educação física, chegou na hora que ela tava sozinha e falou no ouvido dela assim, ó, solitária. Tipo, mano, a criança tem 9 anos, mano. 9 anos. E tá mexendo psicologicamente, assim, sabe, nas emoções, na cabeça da outra amiguinha da escola. Isso é um bullying feio, sabe? É um bullying pesado. E a gente, numa das instruções, falou pra ser firme. Ela disse que foi ser firme, mas não é da personalidade da minha filha, por exemplo. Então ela relatou que quando ela foi firme com a criança e falou aquilo que a gente falou que ela pra falar, não faça isso, eu não quero que... Ela disse que ela se sentiu muito mal. Ela ficou vermelha, ela não conseguia fazer isso, porque ela sentia que não era legal fazer e tudo mais. E a gente viu que chegou no limite, que foi quando a gente conversou com o diretor, com a professora, né, mandou mensagem, conversou com a professora direitinho, a professora falou com a diretora chamou a minha filha, chamou a outra menina para conversar no dia seguinte, e lidou com isso. Então, assim, é possível lidar nessa situação, brilhar a luz nisso tudo? É. Mas, cara, a gente está disposto ou quer colocar de fato em risco, muitas vezes, os nossos filhos a passarem por situações como essa e às vezes não estarem preparados para lidar com isso, o que isso pode afetar a vida dela um pouquinho mais para frente, né? Então, assim, a gente pode brilhar a luz de Jesus e a gente pode instruir nossos filhos desse jeito, a lidar com toda essa diversidade. Mas talvez não seja o melhor ambiente e não seja o momento certo para isso. Então, é um exemplo que eu estou dando, entendeu? E isso numa escola particular. Na escola pública, nossa filha também já estudou escola pública, eu estudei escola pública e a gente já viu outras coisas que são assim de ficar pensando, poxa, será que vale a pena enfrentar isso ou deixar enfrentar isso se a gente tem condições de alguma maneira fornecer uma proteção maior e uma educação melhor nesse primeiro momento, né? Se não há outra opção, como eu posso acompanhar para que esse tipo de luta, ou para que o tipo de educação que às vezes é defasado, que está sendo dado, eu possa suprir, eu possa ajudar no momento que eu tenho com os meus filhos. Então eu preciso pensar em todas essas esferas de atuação, né? Por isso que é importante lembrar da primazia e do privilégio e da responsabilidade dos pais na criação e educação dos filhos. Olhando como... quero reforçar várias vezes isso, para que a gente não seja colocado contra as cordas em nenhum momento dos nossos argumentos, né? Mas olhando na questão do modelo, né? A gente vê, por exemplo, que o maior índice de evasão da fé de um cristão acaba sendo na faculdade, onde teoricamente ele deveria estar pronto,
deveria estar maduro, aonde até desconheço leis e tudo mais, mas aonde o homeschooling já não é mais possível estar presente. E quando adultos, né? A gente também já deveria estar pronto para enfrentar muitas dessas coisas. Mas será que estamos? Né? Conseguimos lidar? Mas ao mesmo tempo, eu respondo, eu não quero que a minha filha passe pelo aquilo que a filha do Júnior passou. Em hipótese alguma. Se eu tiver possibilidade de guardá-la e protegê-la disso, com certeza, né? Mas como que sim, mais uma vez, não é um argumento fechado que diz, mas você que não quer fazer homeschooling, ó, como você é um pai mané, né? Tá nem aí para o que a sua filha e o seu filho vai viver antes de ele estar pronto para lidar com as circunstâncias, né? Você tem a possibilidade de seu filho não sofrer bullying na escola e não vai usar dessa possibilidade? Você vai mandar ele para a escola mesmo assim? Bom, mas aí vocês são pais absurdos, hein? Porque vocês poderiam fazer homeschooling com ela e privar ela desse sofrimento e cuidar para que ela estivesse pronta no futuro para viver essas questões, né? Sempre vai ter os dois pontos. Sempre vai ter a realidade disponível, né? E talvez a Clarinha, ela vai ser grandemente enriquecida por esse episódio que ela viveu. E talvez uma outra criança, ou vamos brincar, a própria Clarinha, né? Ela possa ter várias dificuldades no futuro por causa desse momento que ela viveu, né? Não sendo normativos sobre essas experiências de demonizar ou santificar a prática, mas em hipótese alguma não tendo o privilégio de escolhê-la, né? De escolher viver. E a gente pode até mudar o outro foco, talvez a gente poderia ficar aqui falando mais 1 hora ainda de podcast, né? Mas quando a gente vamos falar da especialização dos professores e das categorias de ensino, né? Alguém vai dizer, tem faculdade para aprender da aula. Aí você vai deixar a criança com alguém que não tem uma formação formal para isso? Mas será que todo pai e mãe que não tem uma formação formal é incapaz de ensinar uma criança com os métodos corretos, com o material correto, o conteúdo que precisa ser ensinado? E será que todo professor, professora formalmente instruído, de fato ensina bem e do jeito que deveria ensinar? De novo, método. Exatamente, será que é o conteúdo? Né? E será que toda criança com homeschooling ela vai ter o final feliz daquela menina que passou na faculdade e conseguiu entrar? Entendeu? A gente não tem como... Exatamente, foge do nosso controle. Exatamente. Não sei vocês, mas eu fico muito feliz com a possibilidade de mostrar que temos que tirar o homeschooling de dentro da rinha de galo, de dentro das 4 cordas do box, tirá-lo de dentro da disputa, tirar de dentro da briga e tentar trabalhar já como uma realidade sem imposição de ambos os lados, né? Com cada família, com cada circunstância, com cada realidade, entendendo a possibilidade ou não. Mas talvez aquilo que é mais importante, existem os princípios que nós como cristãos não podemos abrir mão nunca, que é vivermos de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz para viver. Vamos brincar de novo com os argumentos do prós e contra o homeschooling, né? Se alguém faz homeschooling e evangeliza menos pessoas por causa disso, tá errado. Se alguém não faz homeschooling e também não evangeliza, tá errado. Se alguém, por fazer algo, ou qualquer uma das duas metodologias, vive menos as características que o cristianismo pede para viver, tá errado. Se um pai cuida menos do seu filho, influencia menos o seu filho
porque ele tá colocando ele na escola, tá errado também, né? Óbvio que tá errado. Exato, também. Exatamente. Eu trouxe o nicho cristão por conta de ser um podcast cristão, né? Mas não é só cristão que vive a expectativa do homeschooling, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Cara, eu acho que esses são os aspectos assim, importantes que vale a gente discutir, né? Não tem como a gente... Vamos parar a pensar também, a gente fala muito dessa questão, né, que é um avanço, né, a gente ter as escolas e ter essa educação formal e tudo mais, mas a gente precisa lembrar também que é algo recente, né, não é um negócio que existiu desde sempre, formação formal nesse sentido, regulamentada pelo próprio governo como obrigatório, por exemplo, essa educação compulsória, né? Ela é recente, ela tem, 200 anos, e a sociedade, ela desenvolveu e cresceu através, basicamente, de um ensino não compulsório, né? Nesse sentido de educação mesmo domiciliar. Então, assim, existe a beleza e existe o progresso através do ensino domiciliar também. Acho que não pode ser demonizado o ensino domiciliar, falando que não vai fornecer o que precisa, tanto para a sociedade quanto para o indivíduo, como a criança em si, né? Mas que vai sim, porque a gente chegou até onde chegou e chegou desse jeito ainda, né? E uma das grandes crises da educação formal hoje é que é uma formação que está sendo feita fora do controle dos pais, muitas vezes. Então esse é um problema social, né? Tem uma frase de C.S. Lewis muito legal: o dever do educador moderno não é o de derrubar florestas, mas o de irrigar desertos. Eu quero só falar uma coisa também que eu acho importante para a galera que está escutando. A gente é um ponto pacífico que o homeschooling deveria ser regulamentado, né? A gente tem a opção aí de fazer e ter como provar tudo isso, né? Ter todo um aparato aí legal. Mas, ao mesmo tempo, enquanto não é regulamentado, eu queria deixar bem claro que não é ilegal, né? Nas nossas leis fica bem claro, né? A hierarquia das leis, a Constituição, os tratados internacionais e as leis ordinárias, civis, é onde que pega. É uma dessas leis aqui embaixo, mas acima delas, tanto a Constituição quanto os tratados internacionais deixa bem claro que é um dever, é um direito dos pais, assim como do Estado, educar os filhos. Então não é ilegal, só não está regulamentado. É isso aí, né? Inclusive, a gente estava até conversando fora do ar, né? Os muitos casos onde, por conta de colocar o homeschooling, né, o ensino domiciliar, dentro da rinha do galo, da briga, do embate, tem se acentuado o número de denúncias em relação ao homeschooling, né? E praticamente todos os casos, os pais têm apresentado documentações, todo o avanço, o desenvolvimento, e tem sido um ponto pacífico, né? São raríssimos os casos que a lei tem entendido como errado a prática do homeschooling nessas disputas jurídicas que tem acontecido, né? Mas é isso aí. Galera, a gente espera muito que tenha sido saudável para você, né? Eu mesmo esses dias comentei um videozinho de um pastor famoso aí que estava falando sobre homeschooling e foi muito interessante, né? Que eu tentei fazer um comentário de contrapeso, né? Eu nem defendi o contrário, mas o número de comentários embaixo trazendo o assunto para dentro de uma disputa foi muito interessante, né? Porque estamos muitas vezes mais preocupados com a disputa do que com o princípio daquilo que a gente deseja alcançar, que é o privilégio de tornar os nossos filhos com princípios e valores cristãos e sendo relevantes na sociedade. É isso? Valeu, galera. Tamo junto. Fechou. Foi um panorama, né? Espero que tenha sido bom. Isso. Valeu, galera. Um abraço e até o próximo Pastor de Chinelo. É nóis!